Ontem, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem divulgando um provável uso de caixa 2 na campanha do Bolsonaro para comprar pacotes de divulgação no WhatsApp. Esses pacotes teriam valores que chegariam até 12 milhões de reais. E isso, se for comprovado, se for verificado a veracidade disso, pode levar até a impugnação da campanha do Bolsonaro. O Haddad ontem já entrou com um processo no TSE para verificar isso e para anular a campanha do Bolsonaro, e o PDT, o partido do Ciro Gomes, também está avaliando algum recurso contra isso. Esse foi o assunto de ontem nas redes sociais. O Twitter estava pegando fogo lá, tanto com mensagens contra o Bolsonaro, com a hashtag Caixa2 do Bolsonaro, quanto de apoiadores do Bolsonaro que afirmavam que eles não foram pagos para fazer campanha para o Bolsonaro. Ou seja, foi o assunto de ontem mesmo. A gente vai ter que esperar uns dias para ver os desdobramentos disso, porque pode ser que leve a alguma coisa, pode ser que não leve a nada. Eu acho que é capaz de não dar em nada, ou só termos algum tipo de resposta depois do fim das eleições, e aí já vai ser tarde demais, aí já vai ter feito o estrago, a situação já teria saído do controle. Então a gente não pode esperar a agilidade da justiça brasileira. Não dá para esperar isso. Vocês podem pressionar aí, tem todo o dever de fazer isso, de fazer uma pressão popular aí para saber respostas sobre isso. E eu acredito na possibilidade disso. Eu acredito na possibilidade de que realmente tenha havido essa campanha maciça pela internet, pelas redes sociais, não apenas no WhatsApp, mas também no Facebook e no YouTube e também no Twitter, campanha irregular com dinheiro de caixa 2. Eu acho que pode ter realmente havido isso, mas teremos que ter uma comprovação factual, evidências, provas, para chegarmos a uma conclusão definitiva sobre isso. Não me surpreenderia se chegássemos a uma resposta comprovando que houve sim fraude nas eleições. E não nas urnas, nas eleições, na campanha eleitoral. E o que aconteceu ontem também por causa disso foi que passaram a ameaçar a jornalista que escreveu essa reportagem. A jornalista Patrícia Campos Melo, que é uma jornalista premiada, que já ganhou vários prêmios mundialmente, tem livros escritos, foi fazer coberturas em zonas de guerra, foi fazer cobertura da Ebola na África. Então me parece ser uma jornalista bastante conceituada, respeitada, com credibilidade, e ela passou a ser atacada pelos seguidores do Bolsonaro, ameaçando, xingando, ou seja, o comportamento habitual que a gente vê na internet dessas pessoas fanáticas que não conseguem parar um pouco e pensar criticamente. Elas precisam verbalizar o ódio delas contra alguém, e nesse caso foi contra a jornalista, que teve que fechar a conta do Twitter dela por causa dos ataques. E parece que até a polícia está tendo que fazer escolta para ela por causa disso. Realmente esse é o grau de histeria que chegamos agora. Quando um jornalista fazendo seu trabalho, fazendo um trabalho de jornalismo investigativo, apresenta uma denúncia, uma suspeita e é vítima disso. Então ela vai lá, aponta um possível crime do candidato, e em vez dos eleitores, dos apoiadores do candidato que são pró-lei e ordem, em vez de eles se escandalizarem com a possibilidade de um crime eleitoral, não, eles vão atacar a jornalista que denunciou o crime. Então esse é o paradoxo do eleitor do Bolsonaro. Eles são a favor da lei, mas não quando a lei se volta contra o candidato deles. E também ontem a Lívia Zarutti, do canal Etnia Brasileira, fez um vídeo falando para as pessoas não subirem essa hashtag, não entrarem nessa onda, porque isso aí era uma manobra para fortalecer o Bolsonaro. Ela citou um chamado Instituto Millennium, que é um instituto conhecido de liberais, um think tank liberal, para veicular ideias capitalistas, para desenvolver o mercado. E segundo a Lívia Zarutti, esse instituto aí seria quem financia vários jornais, várias revistas, emissoras de TV. Então não podemos confiar nessa notícia da Folha de São Paulo, porque pode ser uma manobra do Instituto Millennium para criar essa histeria, para criar essa euforia, e depois o Bolsonaro viria, desmentiria isso e se fortaleceria, assim ganhando mais votos no final. Eu acho que essa teoria é um pouco complicada, é uma teoria conspiratória e é muito complicado a gente cair nessa história por várias razões. A gente não pode tentar transformar o Instituto Millennium no Foro de São Paulo dos direitistas, porque o Foro de São Paulo, para quem é de direita, acusa o Foro de São Paulo como ser o arqui-inimigo esquerdista que manipulou todo o contexto da América Latina, que fortaleceu ditaduras, que pôs um monte de gente no poder, sendo que na verdade é um fórum de discussão entre a esquerda latino-americana. Então não tem todo esse poder que eles pregam que tem, não tem toda essa influência, é um local de debates, de ideias, ideias obsoletas, ultrapassadas, mas que estão debatendo. Esse think tank do Instituto Millennium é possivelmente a mesma coisa também. Um grupo de liberais, um grupo de economistas, de empresários que estão se reunindo para debater os rumos da economia liberal pelo mundo e no Brasil também. A gente não pode negligenciar o impacto que o dinheiro tem na máquina governamental, que tem nas eleições, na política, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Nos Estados Unidos também você vê grandes corporações que moldam as políticas públicas de acordo com seus interesses, com os lobbies.
então não deve ser diferente no Brasil também. Você também deve ter empresas que fomentam certos candidatos aí que toma lá da cá, né, dá um dinheirinho, troca de influências, mas também dá para pensar que jornalistas ou jornais vão pôr a credibilidade em risco, que é o que eles têm de mais precioso, né? O jornalista, o que ele mais tem de precioso é a sua credibilidade. E, sinceramente, eu não penso que alguém vai estudar jornalismo para criar fake news, para criar mentiras, para atender interesses do capital. Eu penso que boa parte dos jornalistas vão para uma escola de jornalismo, de comunicação, para aprender a ser um bom jornalista e ser fiel aos fatos. No caso da notícia, embora ela possa ser apenas uma suspeita de uso de caixa 2, os indícios estão aí. Então ela foi, investigou, conversou com as empresas, conversou com gente envolvida nisso e chegou à conclusão que provavelmente houve isso. Ela não vai se expor, pôr o nome dela naquela reportagem, assinar aquela reportagem sem ter a convicção de que naquela fumaça ali tem fogo. E mesmo assim, o editor de jornal, a administração do jornal também não vai pôr uma notícia de capa expondo o jornal, expondo a sua credibilidade apenas por interesses de um grupo de economistas ou de empresários. Eu acho muito difícil isso. E já tem casos, você tem casos aqui documentados na história do jornalismo internacional, quando jornalistas se opõem a publicar uma reportagem ou se opõem à diretoria do jornal por questões de ética jornalística. Um caso recente foi com a revista Newsweek, que soube que havia um escândalo envolvendo a diretoria do jornal e muita gente, muitos editores e jornalistas pediram as contas porque eles não estavam dispostos a seguir um cabresto jornalístico. Então eu acho que no Brasil você tem muitos jornalistas bons, que são competentes, que são íntegros, que são éticos e que a gente não pode pôr todo mundo no mesmo balde e achar que a mídia é simplesmente manipuladora nesse sentido como a Lívia apresentou. Nós devemos ser céticos, devemos questionar esse tipo de coisa, devemos duvidar do que a gente recebe de informação por aí, é evidente isso. E isso inclui também essas teorias conspiratórias de Foro de São Paulo, de Instituto Milênio, que na minha visão não são tão arquipoderosos quanto as pessoas querem que a gente pense. O que a gente vai ter que esperar agora é a investigação desse caso. O processo foi iniciado, o Haddad denunciou, o PDT vai denunciar e depois vai haver investigação e vamos descobrir de fato se houve alguma coisa ou não. Uma coisa que a gente não pode menosprezar é o impacto que as redes sociais têm nas pessoas, e não apenas se tratando de tomar como verdadeiro algo que é falso, mas da própria concepção da realidade, de como compreender a realidade. Isso é algo que já se fazia há muito tempo, através da mídia tradicional também, não apenas nas redes sociais, mas as redes sociais potencializaram isso para um outro nível, para um outro grau de magnitude. Mas se você for analisar a história da mídia, né, da imprensa, dos jornais, da televisão, do cinema, você vê que eles têm um grande poder de moldar nossa percepção do mundo, da realidade. E também quando você analisa o poder da imprensa nos governos autoritários, como o do Stalin ou como o do Hitler, como isso levou também ao convencimento público da massa. Então a comunicação de massa tem esse poder de moldar nossa percepção. Eu vou dar um exemplo aqui: se você assiste o dia inteiro programas policiais, né, Cidade Alerta, esse tipo de programas que mostram crimes e violência, e mortes, assassinatos e filmes policiais, você vai ter uma percepção de que o mundo é muito mais violento do que ele realmente é. E o contrário também: se você não assiste esse tipo de coisa, se você não ouve esse tipo de notícia, você vai ter uma sensação de segurança que pode ser até falsa, que pode até não representar o grau de violência de fato da realidade. O que a gente consome, aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente vê no cinema, aquilo que a gente lê nos jornais ou nas redes sociais, influenciam muito a nossa compreensão da realidade. E é por isso que o impacto das redes sociais é difícil de mensurar ainda. A gente sabe que acontece isso, psicólogos estão estudando o poder, o impacto das redes sociais nas pessoas hoje em dia, porque nosso comportamento tem sido moldado por isso. Nosso comportamento e nossa visão do mundo. Inclusive, alguns especialistas dizem que as redes sociais hoje são o que representa o maior risco para a democracia, porque chegou um ponto agora que qualquer um pode usar dinheiro para manipular a mente das pessoas, para que elas votem para certo candidato ou contra certo candidato, que é o que a gente está vendo agora no Brasil. As redes sociais, sendo pagas ou não, agora falando de maneira clara, tem influenciado o comportamento dos eleitores. E isso eleva a suspeita em relação ao financiamento caixa 2 do Bolsonaro, porque o diretor de Datafolha se manifestou no Twitter falando que o comportamento das últimas 48 horas dos eleitores foi estranho em relação às pesquisas eleitorais até aquele momento. O que se diz é que 20% dos eleitores decidiu em quem ia votar nas últimas 48 horas do primeiro turno. Ou seja, não dá para negar que nesse momento crítico de 48 horas, muita coisa pode ter mudado e muita fake news pode ter alterado a percepção dos eleitores em relação ao Bolsonaro ou ao Haddad.
O que é importante ter em mente é que essa questão da fraude na campanha é algo sério, é algo realmente muito grave e que teve repercussão internacional. Essa reportagem saiu no Brasil em muitos jornais. Curiosamente, a TV Globo, o G1, demoraram muito para anunciar isso e anunciaram como se fosse uma coisa menor. No G1 ali eu fiquei o dia inteiro acompanhando e não tinha notícia nenhuma sobre isso, enquanto outros jornais estavam falando exaustivamente sobre esse assunto. E no exterior você teve notícias no El País, no The Guardian, no New York Times, no Washington Post, ou seja, grandes jornais internacionais estão cobrindo isso e é uma preocupação global, porque você tem agora um padrão que está sendo desenvolvido, né, de manipulação dos eleitores através das redes sociais. Isso aconteceu nos Estados Unidos e é uma questão que está se desenrolando lá ainda, eu falei sobre isso, e muita gente falou assim, mas não deu nada lá. Deu sim, hackers foram indiciados pelo governo norte-americano, o Paul Manafort, que era o chefe de campanha do Trump, está preso, Michael Cohen, que era advogado do Trump, também está preso e está colaborando com a justiça por causa de questões de fraude eleitoral. Então você tem visto gente caindo por causa disso. Ainda não chegaram no Trump, não sabemos se vai chegar em algum momento, mas a equipe dele ali, da campanha dele, tem gente caindo sim, sendo presa, sendo indiciada, sendo condenada e que estão colaborando com a justiça nesse caso. Então o que a gente está vendo no Brasil agora é uma denúncia séria de manipulação, de fraude na campanha eleitoral, que pode influenciar, que pode ter influenciado no primeiro turno, que pode influenciar no segundo turno também, se houver realmente esses disparos de mensagens fraudulentas no WhatsApp. Isso parece ser um cenário real, mas a gente também não pode recair em teorias conspiratórias, porque tem grandes institutos manipulando a imprensa no Brasil, porque também aí é exagero. Nós temos que tentar nos ater aos fatos e aquilo que a gente sabe. A gente sabe agora que está rolando essa suspeita de manipulação da campanha, que há uma possibilidade de haver isso, mas esperar que os jornais agora estejam usando isso para fortalecer o Bolsonaro não me parece que faz muito sentido, não. Eu quero saber se vocês têm acompanhado essas notícias aí, se vocês acham que vão chegar a algum tipo de evidência de que houve fraude de campanha ou não. O que vocês pensam sobre isso? Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal antes de ver por aí. Abraço e até mais. Tchau!